período que antecedeu esse episódio do batismo no Espírito, essa experiência pessoal da efusão do Espírito, eu estava ouvindo bandas de rock cristãs. Ah, tá. E eu não conhecia o rock católico. Eu conhecia bandas protestantes, tanto brasileiras quanto bandas gringas. Sim. Por exemplo, eu ouvia o Guardian, ouvia Bride, ouvia Petra, que eram bandas protestantes. Estava rolando no Brasil aquele SOS da Vida, né? Que a igreja Renascer fazia. E eu comecei a prestar atenção nisso. E eram bandas muito boas. E aí, tipo assim, eu não tinha grana. Eu vivia como músico, literalmente passava fome, a banda tocava muito pouco, literalmente passava dificuldade, que eu não aceitava a ajuda da minha família. E eu tinha optado pela música naquele tempo. E aí eu comecei a fazer locação de equipamento de som. E nesse lance das locações, eu comecei a fazer locações para bandas evangélicas. E uma vez eu estava tava maconhado, e aí eu levei a minha bateria. Na época não tinha instrumento importado, né? E eu tinha uma batera Tama japonesa. E aí eu alugava para show. Todo fim de semana, dependendo do período, eu tinha um lugar para ir fazer show. Alugava, eu não tocava, eu alugava a batera. Fazia hold para os caras, afinava, passava som. E aí uma vez, uma galera de uma banda chamada Calvário, que era uma banda protestante de metal, me conheceu num show em Cubatão. Sim. Eu ia para os shows para fazer o trabalho, fumava maconha e ficava viajando nos caras tocando metal. E prestava atenção na pregação. Eu ia maconhado na Paixão de Cristo, cara. Eu fumava maconha e ia para ver a Paixão de Cristo em Cubatão. Para viajar em Jesus Cristo chapado. Deus estava me chamando. É uma piração, mas Deus foi falando comigo através da arte, né? A Paixão de Cristo, essas bandas protestantes. E aí, uma vez, a galera do Calvário me chamou para locação de batera. E aí eu fui, era numa Coab, se eu não me engano, lá na Zona Leste. Sim. Aí tinha um palco no meio assim, no centro da Coab, era uma praça e tal. Aí eu montei a batera, passei som, e eu tinha levado maconha no bolso. E eu estava muito cansado, tinha tocado na noite anterior, estava sem dormir. E eu falei, cara, eu estou muito precisando de fumar um baseado. E aí eu procurei um lugar, mas eu falei, caramba, é um show de crente, mano, como é que eu vou fumar maconha aqui? Aqui não dá, né? Se fosse um show de metal normal. Sim. Aí o pastor veio falar comigo, Areu. O Areu era o guitarrista, vocalista da banda. Sim. E era pastor. E aí ele falou, e aí, Danilão, como é que você tá? E eles estavam já me evangelizando. Aí ele falou assim pra mim, cara, como é que você tá? Não sei o que, não sei o que. Eu falei, tô bem, mano, eu tô morrendo de sono, tô muito cansado, cara. É mesmo, cara. E a sua vida, como é que tá? Aí eu já soltei assim, cara, eu tô muito afim de fumar maconha. Aí eu falei pra ele, Areu, eu preciso fumar uma bomba. Do jeito que eu tô, só um baseado vai ajudar. Ele falou, fuma. Cara. Aí eu falei, como assim fuma, mano? Você é pastor. Ué, mas é você que fuma, não sou eu. Eu sou pastor e não fumo. Agora você é maconheiro, fuma. Eu falei, Areu, não tá certo você falar isso. Você tem que me evangelizar, cara. Você tem que me converter. Eu falei, de verdade, cara. Eu falei, eu bati de frente com o pastor. Eu falei, Areu, você... Não, eu não tô dizendo... Na época eu não tinha noção disso. Mas como se eu dissesse assim, cara, você tá dando um contra-testemunho pro maconheiro. Eu sou uma alma desgarrada que precisa se converter. Eu falei isso. A Ju já ouviu várias vezes. Aí eu falei assim, mano, por que você tá mandando eu fumar maconha? Ele falou, Danilo, você tem a maconha aí? Você tem? Eu falei, tenho. Você tem a seda? Eu falei, não, mas eu pego ali no boteco. Então, vai lá no boteco, pega a seda, enrola e fuma. Eu falei, cara, mas onde é que eu vou fumar? É um ambiente de igreja. Ele falou, fuma aí debaixo do palco. Eu falei, você tá louco, mano? Como é que eu vou fumar maconha aqui no meio de todo mundo? Ele falou, você é livre. E ficou me olhando nos olhos. E eu fiquei sem palavras. Aí ele falou assim, Danilo, em nome de Jesus, um dia não serei eu um pastor, não vai ser um padre, não vai ser sua mãe. O próprio Filho de Deus vai te falar para parar.
Ele vai transformar a sua vida. E você nunca mais vai fumar maconha, nunca mais você vai beber, você nunca mais vai se drogar, porque você vai ser salvo. Nossa. Aí eu fiquei assim igual eu tô. E é interessante o lance da testemunha, porque eu estou vivendo contar essa história há 30 anos, cara. E eu volto lá todas as vezes. E o cara me deixou ali muito impactado. E eu fiquei ali uns segundos levitando, e aí ele me desceu da levitação e falou assim, por enquanto, pega essa maconha e vai fumar. Nossa. Aí eu baixei a cabeça e saí perdido. Eu não sabia o que fazer. Aí eu fui no boteco, peguei uma seda, fui no banheiro, enrolei uma bomba, procurei um canto lá na Coab, já estava escurecendo, né, tipo 6 e poucas, 7 horas, sentei num canto assim que ninguém ia passar, no barro. Olha a minha situação, cara. Sentado no barro, maconheiro, acendi a bomba, aí passou um nóia, ô cabelo, deixa eu fumar com você, senta aí, mano. Aí ficamos nós dois se chapando lá, aí acabou ali, fui lá pro show, e aquilo foi muito forte, cara. Foi muito pancada, cara. E aí aconteceu o que ele profetizou. Nossa. O próprio Cristo. Ele fez eu parar. E no dia 13 de agosto de 94. E eu me lembro hoje, né? Eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima. Maio, junho, julho, agosto. 13 de agosto seria a 4ª aparição dela em Fátima, se os pastorinhos não tivessem sido raptados pelos políticos, né? Eles foram raptados e eles estavam presos, foram ameaçados, né? Porque não queriam contar o que Nossa Senhora falava sobre o segredo, né? Da aparição de julho. E aí ela acabou aparecendo no dia 19. No dia 13, aconteceram fenômenos, porque foi uma multidão, né? Aconteceram fenômenos e a galera ficou maravilhada. Nossa Senhora não deixou o povo na mão, mas ela mesma não apareceu. E quando eu me deparo, cara, que no mesmo dia, ela mudou minha vida, cara. Nossa. Tá ligado? E aí eu fiquei perdido. Eu falei, cara, e agora o que eu vou fazer? Eu quero ser padre, eu quero ser freio, eu quero ser alguma coisa, a entrega mais total que existia. Eu quero ir logo para as cabeças, bicho. Eu vou dar tudo, porque esse Deus que a minha mãe pregou é de verdade. E aí eu não sabia o que fazer. Aí eu comecei a procurar a igreja para tocar rock. Fui na Renascer, aí encontrei na Feira da Música, Expo Music, encontrei a galera do Cats Barneia, aí o brother Simeon, o Jadão, baixista, que faleceu de Covid, se eu não me engano. Aí falaram para eu ir na segunda-feira de evangelização no Renascer, aí estava tocando o FO, tocou Resgate, tocou Cats Barneia, aí na Oficina não tocou naquele dia, tocaram 4 bandas. E aí, eu acho que eu vou tocar em banda evangélica. E nesse período, eu aprendi a tirar a palavra. Sim. Eu tinha uma Bíblia, eu já tinha 4 anos que eu tinha uma Bíblia, e a partir de 6 de maio de 90, a partir dali eu nunca mais andei sem Bíblia, e a minha mãe me mandava o calendário da Paulus, calendário litúrgico, para eu ler a Bíblia. Sim. Todo dia. Eu lia a liturgia diária durante 4 anos, todos os dias. Eu li o ano A, o ano B, o ano C, e mais um pedacinho de sei lá qual ano. Repetiu. Repetir alguma coisa. E aquilo começou a me encher, cara. E aí, nesse dia, que era uma segunda-feira de evangelização no Renascer, eu tirei a palavra orando de manhã. E aí, eu não me lembro que texto é, eu não gravei, infelizmente, nem anotei na Bíblia. O sentido era que eu encontraria Deus nas coisas simples. Nossa. Entre os pobres, alguma coisa assim. E aí, quando eu cheguei no Renascer, cara, era tudo que um roqueiro queria. Era um baita palco, com Marshall, com batera gringa, com iluminação, tudo animal que um roqueiro cristão ia querer. Falei, aqui é meu lugar. Mas aí eu lembrei da palavra que eu tirei. As coisas que eu encontraria Deus entre os pobres. Eu falei, então não é aqui. E aí fui buscando. Aí aconteceu que depois do carnaval de 95, eu procurei o pessoal desse grupo de oração. Cara, e quando eu cheguei no grupo de oração, o fogo ali caía absurdamente, cara. Era uma coisa impressionante. Tinha uma caixa ciclotron. Nessa caixa ciclotron, ligava a sanfona do Seu Pio
Nossa. O seu Pio era músico da noite, era um grande sanfoneiro. Ele tocava na noite, músico profissional, cachaceiro, era adúltero e ele também foi tocado pelo Espírito Santo. Ele foi batizado no Espírito e ele tocava naquele tempo só na igreja, né? Então ele tocava nesse grupo de oração, era um homem de oração. Então nessa caixa ciclotron era ligada a sanfona do seu Pio, o violão do Fernando, que é um grande músico, é grande fotógrafo também atualmente, e ele era o coordenador do grupo de oração do Ministério de Música Cântico dos Cânticos, ligava mais 2 microfones, o do pregador e um que dividia com a galera do Ministério de Música. E o Paulo, que tocava baixo, ele levava um cubo de baixo. Isso era o que a gente tinha. E aí eu comecei a levar a minha bateria, aquela que eu alugava nos shows da Chapação. E aí começou a minha vida missionária, cara. Ali Deus começou a falar comigo. Coisa linda. E, cara, eu amo a renovação carismática, cara. Eu amo a vida dos carismáticos, a manifestação do Senhor, esses 29 anos de vida missionária, o que Deus fez na minha vida, essa transformação, a quantidade de jovens que a gente vê nos retiros. Uhum. Eu conheço poucos casos como esse que eu vivi, pessoas que deixaram as drogas dessa forma, com a efusão do Espírito. Sim. A gente tem o Oscar Locão, de São Caetano, fundador de comunidade também. Tem o Jean, de Minas Gerais, tem um trabalho com dependente. Então, o Jean também foi assim. O Christian Sintra também foi assim. Ele está em Goiás, se eu não me engano. Eu não estou me recordando, mas tem mais 1 ou 2 irmãos missionários que eram usuários de droga e não precisaram da sala do AA, sim, do NA. Não quero dizer que não sejam trabalhos importantes. No caso ali foi algo específico. Eu nunca frequentei o AA e o NA. Eu sei da importância, mas Deus foi tão misericordioso que no meu caso e no caso desses irmãos que eu citei e alguns outros, foi a partir da efusão do Espírito Santo. E cara, a gente sabe que isso é uma experiência católica. É uma experiência católica desde o que aconteceu em Atos capítulo 2. A história católica tem ali no período pós-bíblico, né, ali entre os padres da igreja, a gente tem vários relatos de que, inclusive, a experiência da efusão do Espírito Santo acompanhava o rito da iniciação cristã. Uhum. Tem vários padres da igreja que relatam, né, os catecúmenos vivendo a iniciação cristã e vivendo a imposição de mãos, né, pelos presbíteros, pelos bispos da época, e recebendo os carismas e sair da iniciação cristã falando em línguas estranhas, profetizando, curando as pessoas. Isso aconteceu no início da igreja, cara. Então, isso é uma experiência genuinamente católica. E os seus amigos? Quando você começou a mudar? Cara, rolou uma treta com alguns. Eu me lembro de um amigo muito querido, cara, que ele começou a usar depois de mim, mas ele ficou muito pior que eu, infelizmente. As últimas notícias dele não são boas. Ele me parou uma tarde perto de casa e eu não tinha falado nada, não falei nada. Ele falou, pô, você sumiu, a gente nunca mais curtiu o som junto. A gente ia junto, saía de Cubatão para ver show aqui no estádio, né? Sim. Os shows de metal, tipo Metallica, Iron, a gente viu alguns juntos. Ele falou, pô, você nunca mais foi para os shows, que não sei o quê. Eu falei, cara, eu tô vivendo uma coisa diferente. Ele falou, eu sei, você trocou uma droga por outra, né? Eu falei, como assim, cara? Você trocou o que a gente usava pela igreja, cara. Nossa. Uma vez, eu lembro que eu falei, né? Cara, mais da metade dos amigos, com certeza, na minha geração, usou drogas. E, cara, tem alguns que até hoje usam. Até hoje, cara. Mano, eu tenho 54 anos de idade, vou fazer 30 anos de batismo no Espírito. Tem amigos que começaram a usar antes. Caramba. E ainda usam. Caras com 60 e poucos anos ainda usam. Nossa. Fora o que nós perdemos, assim, de forma específica, por causa do vício, né? Que contraíram patologias incuráveis e tal, né? Cirrose,
Teve gente que eu conheci que morreu de cirrose, assim, ficou em estado muito crítico, de verdade. Então, teve uma vez que eu lembro, cara, foi logo no meu início de caminhada, eu tinha acabado de sair do grupo de oração no sábado, e eu gostava de andar com a Bíblia debaixo do braço. Eu tinha uma alegria grande para mostrar para a galera com quem eu andava que precisava conhecer o Senhor, né? E aí eu passei na padaria, do lado da igreja, que era uma padaria que a gente frequentava na época da maconha, porque a gente pegava seda, o papel, o guardanapinho, e aí eu entrei lá, encontrei um amigo da época, e ele começou a rir de mim. Ele apontou para a Bíblia, começou a falar besteira da Bíblia, xingar. Eu falei, irmão, não faz isso, cara. Pelo amor de Deus, não faz isso. Ele falou, cara, é impossível você ir para a igreja. Você era o maior dragão da galera. Ele falou, cara, eu quero ver a hora que você entra na igreja. Porque quando você pisa no chão da igreja, deve subir fumaça. Cara, alguma coisa, porque você era um dragão, cara. Não, é impossível você ser isso aí. E ele estava chapado. E ele foi lá, estava bebendo, e estava lá, bebendo. Eu falei, cara, não faz isso, irmão. Pelo amor de Deus, não faz isso. Você não sabe o que você está falando. E apontando para a Bíblia, tirando sarro. Cara, ele saiu dali, a namorada dele estava grávida. Ele saiu dali, eu fiquei saber disso 3, 4 meses depois. Naquele dia, ele pegou o carro, quando namorava grávida, pegou a estrada para ir para uma cidade vizinha, o carro capotou, a namorada grávida pulou para fora do carro, foi lançada, não sofreu nenhum arranhão. Nossa. E ele se machucou todo, o carro foi destruído, ficou encostado do trabalho muito tempo, justamente depois dessa situação. E então, realmente, foi um impacto muito grande, irmão. Quando eu comecei a me sentir forte o suficiente, eu comecei a ir até essas pessoas. Sim. Já levando o Rosa de Saron para eles ouvirem, o Cristo Atividade.